Como é o preconceito aí na Espanha? Notei que o Gabriel tem alargadores e tatuagem. Eu e meu marido temos também. Aqui no Brasil moramos em uma cidade pequena e sofremos bastante preconceito. Sempre fico com medo e receio de passar por algo pior fora do país e não ter acolhimento. Vocês conseguem me dizer, pelas experiências que tiveram, como é o preconceito aí? Essa pergunta a Franciele Ordovaz nos enviou através do vídeo 8 coisas que você não deve fazer na Espanha. Aliás, se você não viu o vídeo, aproveita e já entra aqui no card para você conferir. Mas a gente achou muito interessante trazer a resposta para essa pergunta em vídeo, porque é algo que muita gente pergunta pra gente. A Franciele, ela foi muito específica com a questão de alargadores e tatuagens, mas sempre perguntam pra gente como que é a nossa experiência com preconceito simplesmente pelo fato de sermos imigrantes, né? A gente ser brasileiro e morar aqui na Espanha. Então nós vemos aqui, né, Gabi, responder essa pergunta aqui para vocês. Exatamente. Agora, se você não conhece a gente ainda, tá chegando agora no canal, eu sou o Gabriel. E eu sou a Juliane, e aqui no Viajar com Pouco nós compartilhamos nosso dia a dia, dicas também para quem quer morar aqui em Barcelona, como que é, dicas de turismo também para quem quer visitar, e falamos também sobre viagens econômicas. É isso aí. Então vamos lá, vamos bater um papo aqui, comentar um pouquinho das nossas experiências. Antes de comentar nossas experiências, eu esqueci de pedir para que você que está assistindo esse vídeo, para você se inscrever aqui no canal para não perder os nossos vídeos, né? Se inscreve, já deixa o seu like também, compartilha com pessoas que possam se interessar com esse tipo de conteúdo, né? Então vamos lá. Bom, vou começar então já respondendo sobre esse tema em particular com relação a tatu e alargador. Piercing neste momento eu não tenho, mas eu acho que vale para a mesma coisa, né? Tá tudo no mesmo universo, digamos assim. E já respondendo logo de cara, a maior parte das vezes, na verdade, é justamente o contrário. Muitas pessoas param para olhar e comentam que a tatu é legal. Lógico, se a pessoa não tem o mínimo interesse, ela não vai comentar nada. Então quem comenta eventualmente gosta ou tem uma afinidade ali ou simplesmente não se importa, mas acha o desenho bonito. Preconceito, se existe, nunca chegou até mim. Eu, particularmente, nunca recebi um olhar torto, por tatuagem, comentário, né? por tatuagem, por piercing, pelo alargador e coisas do tipo. A única coisa que eventualmente chegou mais perto, mas ainda assim eu nem considerei um preconceito, porque vocês já vão entender a resolução do caso, foi num trabalho que eu fiz uma entrevista ano passado, retrasado, já nem lembro mais. Foi em 2019. E depois que eu estava na empresa, eu fiquei sabendo que rolou o cara que me entrevistou, ele repassou, né, pro chefão da empresa depois sobre os candidatos. Ele estava comentando que tinha gostado de mim e tal. E ele falou, tipo, eu gostei dessa pessoa, eu gostei do Gabriel, mas ele tem tatuagem, ele tem alargador, tudo bem, o que você acha? Porque era uma empresa mais familiar, uma empresa que tem eventualmente uma mentalidade um pouco mais quadrada, então esse cara teve essa iniciativa, esse cuidado, não sei se eu posso dizer assim, mas ele comentou com o chefe como sendo uma característica o fato de eu ter tatuagem e alargador. E aí o cara falou, não faz diferença nenhuma, se ele faz um bom trabalho, bora lá. Tanto que eu fui contratado, fiquei lá mais de um ano. Então, assim, o fato de surgir esse comentário mostra que pode sim acontecer de existir uma certa restrição. E aí a gente até entra uma questão de que essa visão tem mudado, né, no mundo inteiro com o tempo. As gerações estão mudando com relação a como ver tatuagem, como ver alargador e coisas do tipo. Então, esse menino que fez esse comentário, ele é da nossa faixa etária, ele é da nossa geração, só que ele passou isso para um cara que é de uma geração mais velha que a nossa. Então, eu acho que é normal essa percepção de uma forma diferente, né, com relação a tatu. A Ju não tem muito essa vivência nenhuma, na verdade, porque ela não tem tatu, gente. Não tem piercing, o não tem nada. O máximo de tatu que eu tenho é uma cicatriz de quando era pequena, não tenho tatuagem. Mas muitos nossos amigos têm, na verdade, tem muitos estúdios de tatuagem aqui, piercing, alargador, é muito comum você ver pessoas que têm piercings, alargadores e têm tatuagens e tem o corpo inteiro tatuado, as tatuagens bem assim, mostrando bem mesmo. Antes de sair do Brasil, eu lembro que tinha muita gente que tinha tatuagem, mas eu lembro que pelo menos no ambiente corporativo as pessoas colocavam elas bem discretas, assim, não sei se isso ainda é a mesma coisa, eu imagino que não, que já pode
talvez tenha mudado um pouco esse cenário, mas aqui a gente vê mesmo em ambientes de trabalho as pessoas com tatuagem e realmente, sim, pelo menos nas experiências que a gente teve, eu nunca escutei alguém ser negado numa entrevista de emprego ou dizer que não, que sentiu de alguma que era forma, por causa disso. que era por causa disso, tá? Claro, mas partindo de um ponto de vista de alguém que não tem tatuagens, tá? E é claro que se for por isso, eles nunca vão falar, porque é crime, né? Então eles nunca vão falar que te descartaram porque você tem tatu. Mas às vezes dá pra sentir, né? Quando, se não, tipo, você de repente recebe uma resposta por e-mail e tal, você consegue perceber a energia ali do ambiente, como a pessoa te olha, a gente percebe essas coisas. E eu nunca senti isso, nunca ouvi alguém comentar que sentiu isso. Então, de uma forma bem geral, é claro, né? Aquela coisa, dependendo da empresa, se é uma empresa realmente mais conservadora ou se alguns países mais conservadores podem ter uma percepção diferente, mas aqui, sim, só vem. Então pode ficar tranquila. Com relação a isso, tranquilo. Podem ficar tranquila. Agora a gente vem para um outro ponto, que é a questão da gente ter sofrido preconceito pelo fato da gente ser imigrante. E eu lembro que quando fizeram essa pergunta lá no Instagram, faz alguns meses, né? Eu até respondi dizendo que eu não me lembrava de nenhuma ocasião, assim, que aconteceu algum fato muito forte que eu tenha me sentido mal por simplesmente eu ser uma imigrante, por eu ser de outro país. Mas aí o Gabriel me trouxe as lembranças de algumas situações, principalmente quando a gente morava na Grácia, né? Sim. Que aconteceram algumas situações que você pode até contar um pouco mais, porque a minha memória hoje tá bem fraquinha. Foram algumas aí, não foram super graves, nunca chegaram e falaram, vocês são brasileiros, vocês são imigrantes de uma forma direta e menosprezando. Até porque isso é crime, né? E as pessoas geralmente sabem que isso é crime, então você pode realmente, se a pessoa te xingar por você ser brasileiro, você pode realmente chamar a polícia pra pessoa e tudo. Então, geralmente eles tomam cuidado. Eles então, deixam ali nas entrelinhas, nas né? entrelinhas, mensagem subliminar, né? Mas 2 fatos que marcaram bastante. Um foi quando a gente estava, até com meus pais, a gente estava numa loja de vinho e ali em Grácia a galera tem uma galera muito conservadora que só quer falar catalão e tal. E eu cheguei falando espanhol, perguntando alguma coisa de vinho, não lembro se preço ou se recomendação, algo do tipo. Mas eu falava em espanhol e é muito comum, na verdade, às vezes as pessoas responderem em catalão e aí a gente continua respondendo em espanhol e a pessoa responde em catalão e a conversa flui dessa forma. Mas dá pra perceber quando a pessoa não tá curtindo, sabe? Ela percebeu naturalmente que a gente não era daqui, que a gente tava falando espanhol e não catalão com ele, e ele respondia muito grosso, assim, dava pra perceber na entonação, no jeito como ele tratava a gente, que ele não tava nem um pouco contente em atender a gente porque a gente não era daqui. Sabe aquelas coisas que, assim, ele não deixou isso explícito, mas que fica ali? É igual a questão de como a pessoa te olha porque você tem tatu. Então, naquele momento, deu pra sentir que tava rolando alguma coisa. Foi bem chato. Agora a gente também não sabe se de repente era porque o cara queria fechar a loja, porque os pais do Gabriel estavam juntos e os pais dele não falam espanhol e eles queriam interagir, eles interagem geralmente, né, do jeito deles, para poder pedir algumas informações e o cara não estava muito afim, então ele começou a falar catalão e foi realmente uma situação muito esquisita. A gente está acostumado, como o Gabi falou, mas naquela situação ali foi bem esquisita, então a gente realmente sentiu um pouco assim... Foi num tom assim, bem de tipo, compra logo, vai embora. E vai embora. No fim, ainda compramos. Ainda compramos. Né? E uma outra que marcou bastante também, não foi nem comigo diretamente, mas foi também quando a gente morava em Grácia, que era com um menino que morava com a gente. E aí, ele tava voltando do trabalho de madrugada, isso tipo 6, 7 da manhã, e pegou o elevador com uma pessoa que morava no prédio. E aí essa pessoa virou e falou, porque vocês que... Você mora em que andar? Falei, sei lá, no terceiro, já nem lembro mais qual que era. Eu acho que era o segundo. Aí falou, porque vocês ficam fazendo festa, né? Ontem à noite teve festa, que não sei o quê. Ele falou, todo mundo da casa trabalhou essa noite, todo mundo trabalhou pelo menos até 2, 3 da manhã. Eu tô voltando ao trabalho até agora, mostrou o crachá pro cara. E aí ele ficou tipo, porque... Assim, a forma como fala, como aborda, sabe? Porque vocês ficam fazendo festa e não tinha nada. A gente nem sabe se teve alguma festa no prédio, mas são pessoas querendo atacar, querendo
jogar aquela coisa porque a gente é festeiro, porque brasileiro é festeiro. A gente nunca tinha feito festa no apartamento, em especial naquela noite que realmente todo mundo tinha trabalhado. Então a pessoa fica buscando coisa pra botar picuinha, sabe? Isso a gente já sentiu algumas vezes. Mas isso foram situações assim que aconteceram. Também é legal a gente falar que não é assim todos os dias. Na verdade, essa foi uma situação isolada dentro de muitas outras experiências que a gente passou por aqui. Tanto que quando fizeram essa pergunta eu nem lembrava dessas situações. Mas de fato é algo que acontece, né? Que aconteceu com a gente, mas que não é a experiência do país, não é o dia a dia, né? A gente pode ver que a maioria das situações isso não acontece. Então, só para deixar vocês tranquilos em relação a isso e saber também que tem como vocês se protegerem, porque realmente isso é levado como preconceito, é um crime, a pessoa não pode te hostilizar por causa disso, mas acontece realmente essas coisas nas entrelinhas que você percebe, mas ao mesmo tempo, né, você não tem muito como ali falar pra pessoa, mas, gente, acontece. Essas foram as situações que aconteceram com a gente. Eu tenho certeza que depois que a gente respondeu lá no inbox, muitas outras pessoas vieram procurar para poder falar, olha, comigo aconteceu tal coisa e tal coisa, né? A gente respeita o que pode ter acontecido com você e solidariedade. Não sai. É isso aí, a gente se solidariedade. Ixi, bugou. A gente entende. A gente sente muito respeita. pelo que acontece, isso não deveria acontecer de maneira alguma, assim, né? Isso realmente. E é algo também que, né, pode acontecer, inclusive no Brasil. A gente já viu muitas situações com preconceito, então não dá pra gente dizer que é a Catalunha, que é a Espanha ou que é a Europa que tem preconceito, porque a gente já viu isso acontecer em diversos lugares, já escutou muitas histórias, e a gente espera que isso não aconteça realmente mais, porque, né? De uma forma geral, o que a nossa experiência diz, e até dessas pessoas que comentam, que já compartilharam, que sofreram algum tipo de preconceito, é que, no geral, não é algo para falar, não vou morar lá porque é um país super preconceituoso e coisa do tipo. No geral, é bem tranquilo, a gente não passa por situações assim no cotidiano. E até uma análise que a gente estava comentando esses dias, geralmente as pessoas que eventualmente teriam mais tendência a serem preconceituosas são as pessoas mais velhas, porque tem essa, eventualmente, a cabeça mais fechada, porque veio de um período mais conservador e tal. Mas geralmente são os que mais são amigáveis com a gente. É claro que é a mesma coisa, não dá pra generalizar, porque cada pessoa é uma pessoa. Mas, por exemplo, eles começam falando em catalão com a gente, quando eles percebem que a gente responde em espanhol, eles mudam pro espanhol numa boa e conversa e pergunta de onde a gente é às vezes. E fala do cachorro que tá ali do lado, inclusive, dando uma olhadinha pra gente, espiando de cantinho. Então, é super bacana, é super de boa, assim, realmente não tem algo que fale, nossa, não moraria, em especial na Catalunha, porque a gente sabe que Catalunha potencialmente tende a ter um pouco mais desse ponto, mas eu não diria, não moraria na Catalunha por causa disso, definitivamente. E é isso, gente. Espero que você tenha esclarecido mais uma vez. Eu não consegui falar a palavra solidariedade. Eu não consigo falar, não sai a palavra, mas eu realmente sinto muito se isso aconteceu com você. Essa foi a nossa experiência. Se já aconteceu, seja em Barcelona, seja em outro país, ou até mesmo no Brasil, onde você mora, deixa aqui nos comentários, porque a gente quer saber, a gente acha interessante conhecer também a experiência de outras pessoas. Mesmo que não seja muitas vezes agradável, eu acho que é bacana compartilhar, até pra gente se preparar e entender os diferentes cenários, diferentes situações e como lidar com elas também, tá? E compartilha esse vídeo com pessoas que querem conhecer um pouquinho dessa cultura de Barcelona, como é esse ponto, e deixa seu like, se inscreve no canal se você não está inscrito ainda, e a gente se vê em breve, né? É isso aí, um grande beijo e até logo. Tchau, tchau.